Boa noite a todas e todos. Meu nome é Elton Vaneto, estou como presidente do Digital Rights e hoje teremos o prazer de contar com a presença da Pietra Quinelato aqui no nosso 43º Encontro de Direito Digital. A Pietra ela é doutoranda em Direito Civil na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, mestre e bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP, LLM em Direito e Prática Empresarial no CEU Law School, especialização em Direito Digital pelo ESA São Paulo e EBRAD, certificada pela Exim Privacy and Data Protection Officer, pesquisadora no Grupo de Sociedade em Rede de Direito, Concorrência e Inovação, ambos vinculados à USP, também é professora das Faculdades Integradas Campus Sales e coordenadora da área de Direito Digital da Mansur Murad Advogados. Pietra, seja bem-vinda ao Digital Rights. Eu agradeço demais a tua presença. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço o convite, agradeço a Isabela, agradeço a você, todo mundo que está aqui presente. É uma honra conversar com vocês sobre esse assunto. Perfeito, Pietra, muito obrigado. Eu queria agradecer também a presença dos presidentes de comissões aqui na nossa reunião. Gostaria de agradecer a presença da Isabela, presidente da nossa diretoria do Digital Rights, e gostaria de destacar que as manifestações podem ser feitas tanto aqui pelo chat, quanto por quem está no YouTube, assistindo gravada a reunião. Vou fazer umas perguntas aqui na descrição, a gente vai deixar o contato do Digital Rights. Qualquer dúvida que você tenha, pode mandar por lá que a gente responde, tá bem? O tema do nosso encontro de direito digital é o livro que a Pietra escreveu, Preços Personalizados à Luz da LGPD. Pietra, em nome do Digital Rights, eu agradeço a tua disponibilidade, agradeço a sua participação, o seu interesse, principalmente o seu compartilhamento de tempo conosco, para divulgar esse tema que, com certeza, para você é importantíssimo por conta do livro, para a gente ainda mais por estar aqui te ouvindo hoje. Pietra, a respeito do tema do livro, como que surgiu a ideia de falar sobre esse nicho vinculado ao LGPD e qual foi o teu principal motivador para escrever o livro, além, claro, do editor cobrando? Na verdade, o livro, ele veio da minha pesquisa do mestrado, né? Então, assim, quando eu comecei o mestrado, antes mesmo de começar o mestrado, eu queria entender um pouco dessa dinâmica de plataforma digital, de dado pessoal. Falei, gente, nossos dados estão valendo muito e a gente não está ganhando nada, né? Além do uso do produto, do serviço. Então, a minha ideia no começo era entender melhor essa dinâmica. E aí, pesquisando, a gente acha até o que a gente não quer, né? E aí eu encontrei justamente essa dinâmica de preços personalizados em plataformas digitais. Eu fiquei muito indignada num primeiro momento, né? Eu falei, gente, como assim? Agora faz sentido, porque a gente pede Uber, por exemplo, eu e meu namorado, se a gente pede Uber ao mesmo tempo, saindo do mesmo lugar, com o mesmo destino, os preços não vão dar, geralmente não são os mesmos, né? O iFood também, recentemente eu vi uma publicação do Diogo Cortiz, acho, no Twitter, falando sobre a diferença de um preço de uma feijoada. Estava R$10 mais cara para uma pessoa e para outra, ele tirou a foto dos dois preços, assim, um do lado do outro. E perguntando, né, questionando justamente como que isso acontece, por que a gente não sabe que isso acontece. Então, foi isso que eu quis entender. E o que me deixou ainda mais curiosa, me deu mais vontade ainda de pesquisar, foi não encontrar as respostas que eu queria. Eu falei, gente, não tinha nada escrito no Brasil na época. Eu estava no final do mestrado, eu lembro que o Bruno Koga publicou um livro sobre o preço também, sobre preço, sobre o tema também. E eu falei, putz, se o Bruno tivesse divulgado 2 aninhos antes, eu estava muito mais... Tinha achado muito mais coisa antes. Mas, assim, ele também fala dessa dificuldade de encontrar literatura. O que a gente encontrou, né, o que eu encontrei, foi muita coisa internacional e justamente a ausência de transparência a respeito do tema. Então, assim, a gente percebe essas coisas quando a gente compara, quando a gente coloca lado a lado. Porque, pelo menos de todas as políticas de privacidade que eu analisei, nada menciona essas diferenciações de preço, assim. Então, enfim, o estudo desse tema, ele veio
desse questionamento que virou uma questão pessoal mesmo, né? Eu falei, poxa, eu preciso entender como isso acontece, porque eu estou sendo aqui também estou sofrendo essa precificação diferenciada, e eu já gostava muito mesmo do tema de dados pessoais, eu trabalho com isso, então eu falei, poxa, vamos entender como que isso acontece, e vamos contar para as pessoas o que está acontecendo com os nossos dados. Então, foi basicamente isso, daí que surgiu essa ideia. Poxa, que bacana. E como que foi o teu impacto, né, a tua visão de estudo, pautada no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, o princípio da transparência? Como que você enxerga essa possível violação ao CDC, vamos chamar, claro, respeitando o princípio da defesa contraditória, vamos chamar de possível prática, mas como que você enxerga a forma como isso acontece, né, nos aplicativos, como você pontuou, versus o direito do consumidor que está ali sendo o alvo, né, sendo o titular daquele aplicativo de entrega, o aplicativo de transporte. O que você percebeu nessa relação inicial? Então, primeiro, como eu te falei, né, eu fiquei um pouco assustada porque eu não conheço, não entendi, não tinha lido nada sobre o tema, apesar de ter percebido que isso realmente acontecia. E eu fui verificar, uma das minhas primeiras questões foi, poxa, mas será que isso é legal? Será que isso é lícito? E, surpreendentemente, sim, tá? Não tem vedação legal. Não tem vedação legal para diferenciação de preços. Existe uma lei da etiqueta no Brasil, todos os produtos têm que estar com um preço fixado, mas não necessariamente o mesmo preço. Inclusive, tem uma nota técnica da Senacom, uma nota de 2019, se eu não me engano, foi na época do Luciano Tim como secretário, que eles estudaram a diferenciação de preços em boates noturnas entre homens e mulheres, né? É um dado não tão pessoal, porque vai ser um pouco mais amplo que isso, mas enfim, eles justificaram que sim, poderia acontecer a prática pela diferença enfim, porque as pessoas estariam dispostas a pagar preços diferentes, né? Então, eu até cito no livro essa decisão, porque ela interpreta de uma forma diferente algumas disposições do Código de Defesa do Consumidor, mas assim, eu acho que vai além do Código de Defesa do Consumidor, com certeza o Código de Defesa do Consumidor com a transparência é um ponto fundamental aqui, porque hoje, da forma como acontece, eu entendo que existe uma violação gigantesca de direitos fundamentais, tá? De direitos do consumidor, direitos constitucionais, mas é possível que essa prática seja feita da forma lícita. E aí você tem que analisar uma esfera constitucional, né? Porque tem ali a igualdade na Constituição, você está tratando as pessoas de forma diferenciada, mas aí a gente entra na discussão de uma igualdade substancial, eu trato os diferentes na medida da sua desigualdade, então quem pode pagar mais, quem pode pagar menos, paga menos. Enfim, faz sentido isso quando a gente pensa que, por exemplo, a Isabela quer pagar R$ 100 por uma blusa, o Hélio quer pagar 50 e eu pagaria 150. E o custo dessa blusa, na realidade, é 100, vamos supor. Então, se o Hélio paga 150, tem um excedente de R$ 50, e para essa empresa é benéfico vender por 50, porque ela vende 2 produtos, ao invés de vender 2 por 100, porque ela venderia 1 por 100 ali, né? Ela venderia 1 para o Hélio só e eu não compraria. Então, ela capta esse excedente e possibilita que essa empresa também expanda essa produção e esse alcance para pessoas com esse preço de reserva, que a gente chama, que é o preço que a pessoa quer pagar por determinado produto e serviço, ele esteja ali de acordo com o que ela, enfim, com o que ela espera daquele produto e serviço. Então, constitucionalmente, a gente pode falar de igualdade, tem a esfera concorrencial, que, enfim, pode implicar em algumas coisas concorrenciais ali, quando a gente pensa em abuso de posição dominante, etc., mas também a gente tem a livre iniciativa e algumas outras questões que defenderiam essa legalidade na esfera concorrencial, a parte do consumidor, né, que existem ali as cláusulas abusivas, condutas abusivas mesmo dos fabricantes, dos fornecedores, então a transparência é um ponto que pega muito na parte do consumidor, e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né, que fala que a gente tem que ser transparente, usar os dados para uma finalidade determinada, usar apenas os dados necessários,
E nada disso acontece como precificação personalizada acontece hoje. Não que eu tenha ciência, né? Então, e às vezes a gente pensa, mas isso não é tão comum. E na verdade porque a gente recebe cupom o tempo inteiro, e o cupom é uma forma de precificação diferenciada, personalizada, né? Porque, assim, o cupom que eu recebo para comer pizza, talvez a minha mãe receba para comer salada, e eles trataram dados ali, porque a salada dela vale menos do que a minha, porque talvez ela seja menos propensa a comer uma salada do que eu, alguma coisa assim. Provavelmente é o contrário, mas então o cupom é algo que a gente se sente grato de receber, mas na realidade por trás também tem uma dinâmica algorítmica que pode envolver o tratamento de dados pessoais. Então, assim, hoje, da forma como ocorre, eu vejo algumas violações de direitos fundamentais, direito do consumidor, etc., mas eu acho que daria para ser feito de uma forma diferente. É isso que eu gostaria que as empresas fizessem. Pô, muito bacana, muito legal a tua colocação, Pietro. Eu estava analisando de maneira lista o teu currículo no site da Murad. Eu vi que tem a publicação sobre direito vinculado a startups, né, sobre proteção de dados a startups. E aí já partindo também da questão de mercado disruptivo. Né? A gente sabe que toda startup começa com uma ideia que entende-se inovadora e realmente pode reformular o mercado ou reformular aquele nicho específico. E realmente surge essa questão, poxa, mas a LGPD engessou as startups, não engessou, agora fica mais difícil empreender no Brasil. Como que você enxerga a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, ou com proteção de dados no geral, né, no todo, impactando o funcionamento das startups, impactando o desenvolvimento e o fomento do comércio aqui no Brasil? Legal, acho que essa pergunta faz muito sentido porque ela está totalmente relacionada com tecnologia, né? As plataformas, as startups hoje estão muito ligadas ali com plataformas, elas têm tecnologia bastante evoluída, etc. Então, a primeira sensação quando a gente pensa na lei poxa, vou ter que pagar multa, não posso mais fazer nada. E eu não gosto, tá? Não apoio esse tipo de discurso. Eu acho que não tem que chegar assustando. A autoridade mesmo soltou uma nota, um dos diretores soltou uma nota, acho que foi hoje ou ontem, falando que ele não quer ser uma indústria de multa, uma indústria educativa. Então, assim, eu acho que, a não ser que você venda dado de saúde, não tá, eu acho que está tudo bem, né? Tirando isso, é só, eu acho que entrar no eixo, né? E como fazer isso? E aí que as startups estão em vantagem, né? Uma das coisas que eu falo até naquele artigo, as startups, elas têm a vantagem de serem menores, elas serem mais dinâmicas. Então, assim, é mais difícil você mudar um elefante de direção do que um cachorrinho, né? Você consegue mudar esse cachorrinho muito mais fácil. E aí as startups, elas conseguem é, reformular esses processos, essas operações de tratamento de dados pessoais de uma forma mais facilitada, pensando nessa cultura nova, né? E aí, qual que é o ponto? Elas se atentarem a isso desde o começo, para evitar que hoje, por exemplo, grandes empresas têm bases de dados, bases legadas ali, que elas não sabem nem de onde, os dados, elas não sabem nem de onde vieram esses dados, né? E as startups, como elas são mais recentes, né? As startups têm até 5 anos, elas vão ter uma quantidade de dados ali, talvez mais manuseável, ou processos mais manuseáveis. Então, elas têm que sim se preocupar com esse tema, pensando no privacy by design, né? Que desde o início dessa concepção do meu produto, da concepção do meu serviço, eu quero fazer uma coisa de acordo com a lei. E não é difícil, igual a gente pensa, né? Eu acho que o difícil é arrumar a casa que está desarrumada. Mas você colocar móvel novo na casa que ainda está vazia é uma delícia. Então, assim, eu atendo algumas startups, a gente faz esse projeto, que não é adequação, né? É a conformidade dela, pensando nesse privacy by design, e é muito bom, porque é um campo novo e você consegue mudar de uma forma mais fácil o que for necessário e orientar ali o que você consegue. E as startups, elas têm que se preocupar cada vez mais com isso, porque pelos meus clientes, né? Tem os clientes dos dois lados, os investidores e as próprias startups.
eles querem que a startup comprove que está compliant com a lei. Por quê? Porque já é um investimento de alto risco, né? As startups geralmente são um investimento de alto risco e a lei traz um risco maior ainda, que vai ser uma possibilidade de sanção, de suspensão de banco de dados. E geralmente, como essas startups tratam uma grande quantidade de dados pessoais, então é uma preocupação que esses investidores eles apresentam, eles pedem as comprovações, etc. Então, eu acho que é um tema aí para as startups ficarem bem ligadas e não achar que é um bicho de sete cabeças, muito pelo contrário, é mais fácil do que a gente pensa. Poxa, de bola, muito bacana a tua visão como jurídico interno jurídico terceirizado, startup, que realmente é um ponto que a gente vê quase que diariamente em fóruns de discussão. Assim, poxa, mas os judiciários até acabam confundindo, o judiciário, o legislativo, mas enfim, o poder público, a opinião pública acaba condenando a própria LGPD por conta de, poxa, mas isso vai impedir o crescimento, eu não vou poder viabilizar um outro negócio que depende dos dados. Então, até realmente tem essa questão, poxa, eu vou compartilhar meu dado com o iFood, vou utilizar a minha conta do iFood para acessar. Às vezes aparecem uns pop-ups, né, em cima, tipo, poxa, de banner, de propaganda. Até no próprio Waze, se não me engano, às vezes tem alguma mensagem. Então, assim, poxa, os nossos dados estão ali compartilhados por vários equipamentos, vários aplicativos, e a gente precisa realmente ter esse cuidado, ter essa atenção. E pautado, então, Pietra, voltando um pouquinho para o tema da tua tese, em relação a... Vamos pensar em achismos ou futurismos nesse sentido. Como que você acha que o judiciário pode chegar a essa questão de tratamento incorreto dos dados, de possível tratamento incorreto dos dados, versus a própria disponibilidade e prática do negócio? Então, você tem de repente, alguma decisão recente do judiciário sobre a precificação diversa? Como que você enxerga que o judiciário pode atingir, pode impactar as empresas que têm essa prática? Uma ótima pergunta. Me descabelei para encontrar também alguma decisão. E a única, algo mais próximo que eu encontrei pensando em precificação personalizada foi o caso da Decolar.com. Em 2016, teve a Olimpíada no Brasil, né? As Olimpíadas aconteceram no Brasil e no Rio de Janeiro, então o hotel virou aquela loucura e a Decolar.com, ela foi investigada pelo Procon, pela Senacom e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por oferecer preços diferenciados ou até o chamado geoblocking, né? Que é você não disponibilizar as vagas em hotéis para pessoas. E eles analisaram e eles perceberam que os brasileiros, eles não estavam sendo favorecidos com essa dinâmica da Decolar.com. E por quê, né? Porque a gente sabe que o brasileiro leva a caixa térmica e o argentino não vai levar a caixa térmica para pagar R$ 20 a cerveja do hotel. Então, assim, se bobear, hoje está R$ 30, né? Então, assim, isso aconteceu, eles foram multados pelo PROCON, a Senacom investigou e o Ministério Público também investigou, foi instaurado processo administrativo, um monte de coisa, e ainda está tramitando na Justiça do Rio de Janeiro, né? Ainda está tramitando uma ação civil pública sobre esse tema. E aí, qual foi um dos pontos interessantes dessa decisão, né? Quando a gente fala em dados pessoais, a empresa ela tem que revelar desde que ela não abra o segredo de negócio dela. E esse foi o ponto que pegou nesse caso, porque a defesa da Decolar falou, olha, eu não posso abrir para você o meu algoritmo de precificação, porque a gente está numa ação civil pública, todo mundo vai ver meu segredo de negócio, não posso fazer isso com a minha empresa. Então, foi até um caso bem diferenciado, né? Porque eles conseguiram, em uma ação civil pública, o segredo de justiça para a realização dessa perícia no algoritmo, né? Então, é um dos casos em que discute esse tema bastante, assim. Não necessariamente pode ter dado pessoal, mas, na minha opinião, ali é muito provável que exista dado pessoal, porque a gente sabe que tem dado de geolocalização, e você vai ter todos os dados da pessoa cadastrada no portal, né? Para tentar adquirir, conseguir uma vaga no hotel. Então, assim, a gente ainda não tem uma decisão.
na verdade, eu não verifiquei recentemente, né? Mas nos últimos meses a gente não tinha uma decisão sobre esse tema, e estou ansiosa aí para ver como o judiciário vai entender. Eu acredito que a visão vai ser mais conservadora, mais protetiva, principalmente quando a gente não tem essa questão da transparência, né? Eu acho que, assim, se as empresas elas querem praticar a precificação personalizada, elas têm que, pelo menos, ser transparentes em relação ao tema. Independentemente de pedir consentimento ou não, eu nem acho que o consentimento é o mais viável economicamente para uma empresa pedir nesse caso, né? Porque a chance das pessoas se revoltarem ou recusarem, né, esse consentimento são muito altas, mas, enfim, ainda que elas encontrem outras bases legais para fundamentar essa dinâmica, elas precisam ali estar atentas às exigências e a transparência é uma delas. Então, não tenho uma resposta para isso, mas nos outros casos, né, que aí eu acho que vale a pena comentar também, nos outros casos de tratamento de dado pessoal, que a gente tem visto bastante no judiciário, são os casos de incidentes de segurança, né? Então, assim, os titulares têm reclamado bastante sobre incidentes de segurança, e aí eu acho que a gente tem um ponto aqui a ser definido nos próximos meses ou anos pelo judiciário, se o dano moral vai ser em ré ipsa ou não, né? Se o dano moral vai ser presumido, igual é em propriedade intelectual, ou em outros casos, ou se o dano moral vai ter que ser comprovado para esse titular. E muitas pessoas, né, defendem que esse dano moral deveria ser em ré ipsa. Eu já acho que, na realidade, esse dano moral não deveria ser em ré ipsa, porque as empresas elas têm o dever de transparência. Quando você coloca um dano moral em ré ipsa, você desestimula uma conduta que você está exigindo. Por que eu vou falar que eu vazei dados pessoais se eu vou saber que eu vou receber um monte de ação e vou ter que pagar todo mundo, né? Então, assim, na minha opinião, assim, pode ser que eu mude de opinião, tá? A gente está em abril de 2022, pode ser que a Petra de maio mude de opinião, mas eu acredito que a gente tem que pensar em estimular esses comportamentos transparentes e, claro, não estou falando que não tem que ser indenizado, havendo dano, esse dano ele tem que ser indenizado, mas não em ré ipsa, na minha opinião, assim. Então, eu acho que, falando de tratamento indevido de dado pessoal, é um ponto que o judiciário tem que decidir em breve, como vai ser. Você comentou em base legal, vai acabar sobrando para o legítimo interesse, né? Já imagina que vai ser utilizado aí como coringa para tentar realmente justificar. A gente vai precisar realmente chegar como que a NPD vai até se manifestar sobre o assunto. Né? Até pela entrevista hoje, parece que comentou que são três grandes ações que três grandes decisões que estão para chegar. Uma vai impactar diretamente no cenário. Então, poxa, a NPD está caminhando, né? Mas já tá quase decolando realmente a questão de fiscalização, mas também, como trouxe a fala inicial do texto, não é para ser uma indústria de multa. Então, realmente muito me chama a atenção tentar buscar como a NPD vai tratar com o consumidor a questão de proteção de dados, né? Até porque, poxa, a gente vê diretamente, acho que foi até uma matéria essa semana, se foi um comentário, não me recordo agora se eu fui no Twitter ou em outra rede social, que uma chamada que muitos consumidores estão usando a carteirada da LGPD em e-mail marketing ou mensagem marketing, mas, poxa, mas não é carteirada de LGPD. Poxa, é o direito do consumidor buscar o tratamento dos dados dele, onde teve acesso, não teve, será que veio de um dos N vazamentos que estão acontecendo? Então, realmente, vai muito no cerne de LGPD, né, na questão de mudança cultural, né, Pedro? Então, vamos verificar como que o judiciário também vai mudar a sua cultura. De repente, poxa, a gente já tem toda a questão de indenização por dano moral em dados, questão de mero aborrecimento ou não. Pô, ter um dado vazado pode ser considerado mero aborrecimento? Vai para o JEC, não vai depender de perícia. Então, são todas questões que a gente aqui do time litigation vai precisar ficar atento. Isa, você tem alguma pergunta para fazer? Aí eu fico maravilhada toda vez que eu escuto a Pietra. O Pi, deixa eu te perguntar, na verdade, assim, é mais uma afirmação, você vai me corrigir se eu estou errado ou não. A Juliana Domingues foi sua orientadora do mestrado. Gente, a Juliana Domingues agora vai assumir, ou já assumiu, eu não sei, né, Pi, o CAD, né, como procuradora, e foi orientadora da Pi no mestrado,
e para, consequentemente, na tese e para escrever o livro. Como foi ser orientanda por ela? A Ju é maravilhosa, né, Isa? Assim, ela gosto muito da Ju. Eu já tinha sido orientanda dela na graduação, Ai, que... quando eu fiz a tese. Tem um trabalho de conclusão de curso que foi propriedade intelectual e fashion law na época. Uhum. E aí eu falei, Ju, quero fazer mestrado, mas gostaria muito que fosse com você. Ela falou, vai lá, faz a prova, depois a gente conversa. Passa, né? Passa primeiro e depois. Faz a prova, se valer a pena seu projeto, a gente conversa. E foi ótimo, né? Porque a Juliana, ela pensa muito fora da caixa, né? E ela é muito multidisciplinar, então, para fazer essa pesquisa era o que eu precisava mesmo, porque eu trouxe ali elementos de economia, de psicologia, como esse consumidor ele é influenciável, de economia comportamental, principalmente, né, que a gente tem que pensar que esse consumidor, nós não somos racionais o tempo todo, e a Ju foi fundamental nesse processo. Então, estou muito feliz, ela agora vai ser procuradora-chefe, né, do CAGE, saiu da Secretaria Nacional do Consumidor, e ela, assim, ela falava que as demandas são muito grandes, né, e aí eu faço um paralelo aqui com a autoridade, as demandas é muito difícil para uma só autoridade conseguir fiscalizar ao mesmo tempo da repressão, né? Então, eu acho que hoje a gente tem uma autoridade mais reativa porque ela não tem braço para fiscalizar e não tem como ela fiscalizar algo que, Claro. por exemplo, não está claro quando a gente pensa em preço personalizado. Mas eu concordo, a autoridade, para mim, tem feito um trabalho excelente de educação, de cartilha, de investigação, de pedido de esclarecimento, apesar de não ter saído nenhuma multa ainda, né? A gente sabe que ela tem feito vários pedidos de esclarecimentos, eu já respondi alguns, inclusive, então a gente sabe que o trabalho ali é muito grande. Uhum. Era só esse comentário que eu queria fazer, porque eu sou muito fã da Pietra, ela sabe disso. E acho que ter sido orientanda da Juliana deve ter sido, assim, muito demais. Eu fiquei arrepiada com o post dela, quando ela fez a sabatina no Senado para a Procuradoria. E, assim, olha, só de lembrar, tô arrepiada de novo. E aí eu falei assim, eu preciso comentar isso no EDD, porque, assim... Ela é outra pessoa que eu, olha, sou fã de carteirinha. Não, mas ela é incrível mesmo, assim, e ela inspira em termos de profissional, de professora, de mulher, de advogada, de mãe, né, de tudo. Mas é recíproco, tá, Isa? Eu também sou sua fã de carteirinha. E estou aqui no site da USP e, inclusive, já salvei como favorito para poder assistir depois a tua defesa, né? E eu vi que um dos pontos aqui do teu resumo é a participação e comprometimento de autoridades competentes, preocupantes com o empoderamento e conscientização do consumidor sobre o tratamento de seus dados com finalidade de precificação personalizada. Você pode falar um pouquinho mais sobre essa conclusão? O que você entendeu da questão de participação dos órgãos estaduais, órgãos federais, no geral, a defesa do consumidor, para renovação, para atuação? Poxa, comentou agora da tua orientadora, na graduação, quanto no mestrado, sobre a atuação dela profissional. Então, você pode explicar um pouquinho, né, aprofundar um pouquinho melhor essa tua conclusão, por gentileza? Claro, o que eu concluí, né, dos 2 anos de pesquisa, enfim, que eu fiz, 2 e pouquinho, para escrever o livro, eu percebi que, assim, a gente não tem informação, né, que é o que eu estou falando desde a hora que a gente começou a falar sobre o tema, e a gente não tem informação. Então, não tendo informação, não tem como você ter conscientização. As pessoas não sabem nem o que procurar para se defender, para pedir algum direito, para pedir algum esclarecimento. Então, assim, em termos gerais, antes de falar de precificação personalizada, eu gostaria muito que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, eu tenho essa fé, tá? Que ela vá virar um código, ela chegue no status do Código de Defesa do Consumidor, das pessoas saberem que elas têm direito
mas que não necessariamente saber qual é o direito, mas que existe um direito que ela tem para quem pedir esse direito, né? Assim, então, existe diversos portais hoje que as pessoas sabem que elas podem reclamar, e antigamente as pessoas não sabiam, as pessoas simplesmente não tinham a consciência de que não era ok receber uma mercadoria incorreta, uma mercadoria com erro, uma mercadoria estragada, e hoje a gente vai nas lojas, e as lojas nos balcões, elas têm os códigos de defesa do consumidor. Vamos torcer para que daqui a alguns anos, e que sejam poucos anos, as empresas também disponibilizem as políticas de privacidade nos balcões, né? Igual a gente está vendo esse movimento na internet, nos portais, nos sites dessas empresas. Então, assim, eu acho que falar sobre o tema é muito importante, e aí voltando para a precificação personalizada, a gente só vai conseguir entender esse fenômeno quando a gente falar sobre ele. E para a gente falar sobre ele, a gente primeiro precisa saber que ele existe, né? Então, assim, eu acho que cabe a nós, pesquisadores, falarmos sobre o tema, as empresas deixarem mais claro que esse tema ele existe, que ele é possível, né? Que elas passem então a falar sobre isso, e as autoridades a propiciarem debates que favoreçam essa conscientização, porque senão a empresa vai estar lá no canto dela e ela não vai simplesmente revelar que ela está fazendo precificação personalizada. Por isso que eu cheguei à conclusão de que era fundamental que a gente falasse sobre esse tema e não reprimisse, não estou falando de repressão, não estou falando de legislação, pode ser que seja necessário daqui, sei lá, 10 anos, 5 anos, uma legislação específica para isso. Pode ser, mas eu acho que hoje está suficiente. O que a gente precisa mesmo é saber se isso acontece, e sabendo que isso acontece, saber quais direitos que a gente tem, né? Eu tenho direito de acessar esses dados, essa confirmação desse tratamento, tenho direito de questionar alguma decisão automatizada, porque o grande ponto aqui é esse: por que que o meu preço foi R$ 50 e não 25, igual o da pessoa do lado? Eu tenho o direito, isso é um algoritmo que fez, né? Então, eu tenho esse direito previsto ali na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o direito de pedir essa revisão. E para isso, eu repito, eu acho que a educação ela é muito importante. Então, a conclusão foi essa, que as autoridades, com certeza, elas vão ter que se falar, né? E a gente sabe que isso já vem acontecendo, porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados já fez vários acordos de cooperação técnica, fez com a Senacom, foi o primeiro com a Senacom, inclusive, fez com o CAD, fez com o NIC.br, fez com autoridades de outros países. Então, assim, a gente sabe que vai existir esse intercâmbio, porque é impossível ter braço para tudo, e existindo esse intercâmbio, esses assuntos, eles podem estar relacionados em diversas esferas, e se unindo para isso, as autoridades, elas conseguem conscientizar as pessoas a procurarem os seus próprios direitos. Então, foi mais ou menos isso que eu quis trazer na conclusão, assim, o que eu sinto falta como consumidora, e, ao mesmo tempo, o que eu sinto falta como se eu fosse representante de alguma empresa, né? Porque eu, como empresa, não sei se eu não posso fazer, não tem nada falando sobre o tema, então, assim, se você orienta, as empresas também passam a fazer da forma correta, né? Elas vão poder divulgar e elas vão fazer da forma correta. Se você não orienta, as empresas escondem e ninguém sabe de mais nada, né? Então, dos dois lados, eu acho que essas orientações, essas diretrizes, né, elas vão ser muito positivas ali. Até por uma questão de credibilidade e visibilidade no mercado, né? A gente realmente fica mais confortável em comprar um produto ou um serviço, contratar um serviço de uma empresa que é bem colocada no mercado, que a gente sabe que se preocupa com os nossos dados. Então, puxa, muito bacana a tua conclusão. Pietra, antes de passar agora para as perguntas do chat, eu vou incentivar o pessoal, se tiver alguma dúvida, a se manifestar. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre Fashion Law, né? A Isabela quase nem gosta de Fashion Law, mas sobre a tua ligação, né, do capítulo do livro que você escreveu, teu contato com Fashion Law, como que isso te aproximou da questão de produção de dados. Se você pudesse fazer um panorama, eu agradeceria. Legal. Eu acho que não tem ninguém melhor para falar de Fashion Law do que a Isa aqui nessa sala, mas tudo bem. O Fashion Law, eu comecei a pesquisar lá na graduação, por incentivo da Juliana mesmo, porque eu nunca gostei. E aí, qual é a grande ligação do Fashion Law com o que eu faço hoje? Eu nunca gostei do direito tradicional.
tá? Aquela coisa de meritíssima excelência, né? Super respeito, mas assim, eu acho que o direito tem que ser simples, tem que ser fácil, tem que ser acessível e tem que ser inovador. Então, no Fashion Law eu achei um jeito de encontrar coisas novas e eu acho muito importante essa construção conjunta, sabe? E o Fashion Law está sendo construído, a proteção de dados pessoais está sendo construída, eu acho isso muito interessante. Então, assim, no Fashion Law, o Fashion Law é muito amplo, né? A gente tem Fashion Law criminal, a gente tem Fashion Law ambiental, a gente tem Fashion Law civil, contratual, e eu foquei na propriedade intelectual, e isso foi devido a um intercâmbio que eu fiz, né? Eu fui para a França por um tempo, e aí França, moda e Fashion Law e propriedade intelectual tem tudo a ver. Então, assim, por incentivo da Juliana também, eu fiz a pesquisa no tema. E aí, vindo para São Paulo, eu comecei a trabalhar na onde eu trabalho hoje, inclusive faz quase 5 anos, no Mansur. E lá eu fui pela propriedade intelectual, porque eu queria trabalhar com bens intangíveis, com inovação, etc. E foi lá, então, que eu tive esse contato com dados pessoais, né? Um maior contato, porque na época que eu fui para a França, já estava rolando a discussão do GDPR, não estava em vigor ainda, mas já estava acontecendo a discussão, e acho que não tinha nem sido sancionado ainda, mas estava acontecendo uma discussão, né? E a gente sabe que a cultura de proteção de dados na Europa é muito forte, e aí, quando eu vim para São Paulo, então, que eu pude me aprofundar mais no tema, até por incentivo da Flávia, que é a dona do escritório, a criadora do escritório, né, uma das sócias hoje, e, enfim, foi aí que eu me aprofundei mais em dados pessoais, e, claro, as empresas do mercado da moda, elas vão contar cada vez mais com dados pessoais, principalmente quando a gente fala em publicidade comportamental, né, que inclusive eu estava falando ontem com as meninas da Santa Marcelina numa das aulas da pós-graduação, e falei sobre esse tema, né, falei, a publicidade comportamental hoje é uma das estratégias de marketing mais poderosas que existem, e as empresas, principalmente da indústria têxtil, elas vão precisar ali contar com isso, e elas já contam com isso, porque a gente sabe que é uma das indústrias com maior faturamento no Brasil, então, assim, é fundamental entender um pouco dessa dinâmica de dado pessoal para atuar também nessa indústria. Mas é isso, eu acho que outro ponto em comum, né, de Fashion Law e da minha pesquisa é essa multidisciplinariedade, né? Eu percebi que não daria para estudar nenhum dos dois só focando numa caixinha lá, cabecinha fechada, encaixotada. Não, você precisaria olhar de uma forma muito mais ampla para o direito como um todo, para o fenômeno como um todo que você quer estudar. Então, acho que são os pontos em comum que existem nessas áreas. Eu conheci a Pietra primeiramente por livro. Foi o livro de Fashion Law que eu comprei. A Pietra era uma das autoras no Congresso de Fashion Law da UB de São Paulo. E aí, assim, para mim, aquele artigo, eu leio e releio, Pietra, para mim, aquilo é perfeito, assim, sabe? Fala um pouco da história, traduzo para mim o que é o Fashion Law, aquele artigo. Assim, toda vez que eu vou fazer algumas referências ao Fashion Law, eu uso aquele seu artigo, porque é maravilhoso, assim. E eu tomei a liberdade também de compartilhar o seu livro, esse último lançamento, aqui no chat, o link da Amazon. Então, para quem quiser Ai, tá, muito adquirir o obrigada. livro da Pietra, tá aqui o link no chat. Dá até medo da gente ler de novo o que a gente escreveu há uns tempo atrás, né? Inclusive, o link do livro vai estar aqui na descrição do vídeo, para quem está no YouTube. Então, já vai estar aqui direto. Se você tem interesse em comprar um livro, já clica aqui embaixo para garantir o teu. Então, eu procurei outras livrarias aqui e não consegui localizar. Mas eu vi que tem algumas esgotadas e tal. Eu comecei a procurar para buscar o índice do livro. Né? Falei, deixa eu dar uma lida na forma de divisão de conteúdo. E nas livrarias que normalmente colocam essa indicação, o livro já está esgotado. Então, poxa, muito interessante. Isa, você tem mais algum comentário para fazer? Eu quero agradecer muito a Pietra por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Foi um pouco difícil da gente ajeitar a agenda, mas a gente conseguiu. É uma honra tê-la aqui, de verdade. Sou muito sua fã. Queria agradecer a todo mundo que assistiu. Quem tiver alguma dúvida, se quiser mandar aqui aqui na Editora Foco, aqui, ó, a Pietra tá falando, tem o cupom de desconto Pietra20 com letra maiúscula.
Agradeço a todo mundo que assistiu. Quem tiver alguma dúvida, mandar aqui no chat. Eu compartilhei também o Instagram da Pietra e o LinkedIn. Eu acredito que não tenha problema em chamá-la no inbox. Então é isso, eu queria agradecer e uma boa noite a todos. Muito obrigada, Isa, muito obrigada. Enfim, foi um prazer estar aqui com vocês. Claro, fiquem à vontade para mandar mensagem, adoro discutir qualquer tema. Eu acho que não tem resposta certa e errada, né, nessa área que a gente está construindo junto e isso que é importante, a discussão, né? Discutindo, a gente chega a respostas melhores e soluções melhores. Então, acho que esse é o lema da vez, assim, construir, pesquisar e chegar a soluções conjuntas. Mas, de novo, muito, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz de estar aqui essa noite. Também sou super fã de vocês. Vocês fazem um trabalho incrível no Digital Rights. E, enfim, contem comigo para o que precisar também. Obrigado, Isabela. Muito obrigado, Pietra, pelas considerações. Pessoal, antes de passar para o encerramento, eu queria questionar. Alguém tem alguma dúvida? Eles estão pedindo o link do canal do Telegram do Digital. Você consegue mandar aqui no chat? Claro, é Digital Rights Comunidade. Deixa eu só verificar como posso compartilhar aqui. Eu também Mas estava olhando aqui. no evento, deixa eu só copiar aqui, achei. Nas descrições dos nossos eventos, Vinícius, a gente coloca o link do nosso canal. Tá bem? Fique à vontade, a gente está movimentando mais o grupo. Hoje a gente postou umas notícias e tudo mais, então fique à vontade para compartilhar algum conteúdo ali também. Tá bom? Pietra, eu gostaria de agradecer imensamente pela participação, pela disponibilidade. Em nome da Digital Rights, eu agradeço pela sua disponibilidade de tempo, principalmente, e compartilhar o teu conteúdo, o teu aprendizado, tuas tantas horas e horas de dedicação, não só para o livro, mas cada passo que te trouxe até aqui, como profissional, como pesquisadora, como professora. Então, é uma honra imensa para nós, o Digital, ter você como principal tema do nosso 24º EDD e poder contar com um preço personalizado do teu livro. Então, até salvei aqui, já vou mandar para a galera. Inclusive, dá para encaminhar direto para o grupo do Telegram. Já vou engatilhar. Mas, Pietra, queria agradecer mais uma vez. Isa, queria agradecer a tua participação, a tua disponibilidade. Pessoal que está assistindo a gente pelo YouTube, muito obrigado. Espero que se inscrevam para os próximos EDDs também. E para o pessoal que está aqui assistindo, em especial o Vinícius, o Jason, Alexandre e o Matheus, estão até agora conosco. Queria deixar como último recado o tema do nosso próximo EDD, nosso 35º EDD, vai envolver direito penal e inteligência artificial. Vai ser no dia 31 de maio, vai contar com a participação, eu sempre me confundo, eu falo Guilherme, mas é Lucas Maldonado e o Ricardo Maimone Lauretti, que vão conversar um pouquinho com a gente sobre o uso de IA vinculado a processo penal, vinculado à matéria Fátima de direito penal. Então, quem curte o tema, já fique de olho nas nossas redes sociais, no Instagram, @digitalrightscc de Association. Fiquem de olho no nosso perfil no Simpla, logo logo a gente vai publicar o evento oficial e qualquer dúvida pode nos chamar, que nós estamos à disposição para construir cada vez mais um mundo justo e perfeito. Muito obrigado a todos pela participação, tenham uma ótima noite e até a próxima. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau, obrigada.